Oi, gente, tudo bem? Hoje aqui no canal nós vamos fazer esse barradinho de pano de prato que vocês estão vendo aqui, olha, todo onduladinho em crochê. Eu vou explicar todo o passo a passo de como fazer, olha, que fica mais redondinho assim. E é bem simples de fazer, não é muito difícil. Ele é ótimo para usar no dia a dia, para presentear, para vender, é bem facinho de fazer, então para vender é bem legal também. E eu espero que vocês gostem. Então, vamos lá? Então, gente, mostrando aqui mais de perto para vocês, hoje nós vamos fazer o passo a passo desse barrado de pano de prato em crochê, ele que fica arredondado aqui, o próprio pano fica com essa textura arredondada, se vocês conseguirem perceber, ó, tá vendo? Ele cria uma curva aqui assim, mas é só a gente passar com o ferro de passar que ele já dá uma diminuída nesse efeito. Mas olha só que bonitinho que ele fica, gente, fica bem delicadinho e é muito bonitinho para usar no dia a dia, né? Então eu espero que vocês gostem. Então vamos às medidas? Ó, aqui o barrado, ele vai ficar com a medida de 32 de largura. Tá vendo como ele fica menor do que o pano? O pano, se eu não me engano, tem 42 de largura e ele fica com 32. Se a gente puxar, ó, para acertar, ele até repuxa um pouco por conta disso, tá? De altura, ele tem, deixa eu esticar aqui assim, ele tem 6 centímetros de altura, tá? O barradinho, ó, certo? Ele chega a 6 centímetros. Então, essas são as medidas, vamos para os materiais. Então, para o vídeo de hoje, nós vamos precisar de barbante 100% algodão, eu tô usando pérola, tá? O tex dele é 295,3, só para vocês saberem, né? É um barbante fino, bem fininho. Ele tem a mesma espessura do fio Camila, do Anne. Então, vocês podem utilizar o Camila Fashion, o Anne ou Bella Fashion, se vocês quiserem também, que dá o mesmo efeito, tá bom? Então, ó, eu tô usando fio pérola, certo? Na cor rosa. Esse aqui é um rosa médio, tá? Ó, aqui até a numeração dele é 7, tá vendo? Mas a cor é um rosa médio, tá? Então, nós vamos utilizar ele. Vamos precisar da nossa agulha de crochê número 1,75 milímetros. Vamos utilizar aqui também um pano de prato 100% algodão. Esse pano de prato, ele tem um desenho aqui, tá vendo, ó? Tem um desenho, mas assim, não precisa ter desenho. Se vocês arranjarem um pano de prato liso, tranquilamente dá pra fazer da mesma forma, tá? Isso não muda em nada. Ele tem a medida de 66 centímetros de comprimento e a largura aqui, pessoal, é 38,5, tá bom? Essa é a largura aqui do nosso pano, tá? Então, nós vamos precisar também, vamos utilizar aqui, como sempre, a nossa tesoura. Vamos precisar também, que eu esqueci de falar para vocês, da nossa agulha de costura, tá? Vamos utilizar hoje. E também, por último, a nossa fita métrica, tá bom? Bom, pessoal, para começar a gente vai fazer o básico, né? Nós vamos começar aqui pela pontinha, vamos fazer o biquinho aqui do barradinho principal, né? Antes da gente fazer a parte da frente como barrado mesmo, né? A gente faz a parte do biquinho, ó. Puxei o fio entre o tecido mesmo. Vou dar 2 nós pra gente começar, ó. Primeiro nozinho. Deixa eu puxar aqui. Aqui tá enroscando com a costura de trás, deixa eu só ajustar aqui, pessoal, porque ele tem que ficar bem aqui no cantinho, tá? Então, ó, tô trazendo o fio pra cá. Aí, primeiro nó, agora ficou pra lá. Eita, que tá complicado pra começar esse vídeo. Ai, ó, primeiro nozinho foi, vamos pro segundo nó. Aí, agora sim. Feito isso, deixa eu continuar ajeitando aqui, pessoal, porque ele não tá querendo ficar na pontinha, vocês acreditam? Ó, venho com a agulha de novo no mesmo lugar, vou puxar o fio, ó, a gente sobe fazendo uma correntinha alongada, que nada mais é do que puxar bem aqui o fio para que a gente possa fazer o ponto do tamanho que é o tecido, tá? Por isso a gente chama de alongado, porque a gente segue o tamanho do tecido que a gente tá trabalhando, tá? Vou fazer aqui 3 correntinhas normais, ó. E aí, vou dar o espaço dessas 3 correntinhas, venho aqui, ó, entro no tecido
e faço ponto baixo alongado para fechar, ó. 3 correntinhas, venho aqui, ando o espaço, né, das correntinhas, ó, entro com a agulha, puxo e faço ponto baixo alongado. Eu vou fazer isso por toda a volta pra gente iniciar, tá, pessoal? Então, esse aqui é o passo a passo simples, ó, dessa primeira parte do barradinho, como eu já fiz várias vezes aqui no canal, né? Então, eu vou fazer isso por toda a volta, 3 correntinhas, dou espaço, entro aqui, puxo, ponto baixo alongado e vou seguir assim por todo o meu pano e volto com vocês. Ó, pessoal, já fiz a volta toda aqui do pano. Aqui, ó, tá na parte final, só para explicar para vocês como fazer essa junção aqui da quina para ficar certinho aqui na marcação do pano, né? Então, ó, eu fiz um ponto baixo alongado, vou fazer minhas 3 correntinhas. O que eu vou fazer? Para eu chegar aqui nesse meio, eu tenho que vir no mesmo ponto que eu acabei de fazer, ó, mesmo local de base que eu acabei de fazer o ponto anterior, eu venho e faço ponto baixo alongado nele. Olha só como ele cria a volta aqui na ponta, né? Faço 3 correntinhas. E se aqui não tivesse esse primeiro ponto, eu faria exatamente no mesmo local o ponto baixo alongado. Mas como a gente já tem, então para finalizar eu venho aqui no ponto na correntinha de base, ó, inicial, e fecho com ponto baixíssimo. Assim ele cria esses 3 pontos juntos, ó, fechando essa parte com acabamento muito bonito, como vocês podem perceber, tá? Então, fechei aqui. Agora, a gente vai trabalhar somente com essa parte da frente, né? Como a gente sempre faz aqui, ó, deixa eu arrumar para vocês. A gente vai trabalhar somente aqui para fazer essa parte do barrado. Então, é onde eu tenho o desenho aqui, a estampa do meu pano de prato. Esse local vai ser a parte da frente do barrado. Então, vamos lá agora. Só que, ó, pessoal, pra gente começar essa parte do barradinho, reparem que eu já tô um pouquinho pra frente aqui da peça, né? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou virar um pouquinho o trabalho, só um pouquinho. E nós vamos fazer 1, 2, 3 pontos baixíssimos. É só pra gente voltar aqui pra parte do cantinho, tá? Vou fazer uma correntinha, virando, né, já de volta aqui pro lado direito do pano. Nós vamos fazer o seguinte, ó, laçada, a gente vai fazer 3 meios pontos altos dentro do espaço de correntinhas, tá vendo? Desse jeito, tá? Deixa eu só puxar o fio que ele tá enroscado aqui no pano, pessoal. Só um minutinho, gente. É só pra eu soltar que o fio tava preso aqui. Ó, então, 3 meios pontos altos, eu vou fazer 3 correntinhas, vou dar um espaço aqui de meios pontos altos, né? Perdão, vou dar um espaço dessa correntinha e vou pegar na próxima, fazendo 3 meios pontos altos. Ó, 2, 3. Tá? Vou explicar de novo para ficar mais claro, porque eu acabei falando de forma confusa, né? Então, ó, 3 correntinhas, pulo esse espaço, pego no próximo espaço de correntinha de base e vou fazer 3 meios pontos altos. 2 e 3. 3 correntinhas, pulo esse espaço, pego no próximo espaço de correntinhas de base, fazendo 3 meios pontos altos, tá, gente? Ó, 2 e 3. Eu vou fazer isso por toda a carreira, ele vai ficar desse jeito que vocês estão vendo. Nós vamos formar bloquinhos dessa forma, tá vendo? Então, eu vou fazer até chegar aqui, na primeira pontinha aqui que a gente encontrar. Assim que eu chegar aqui, eu volto com vocês pra gente fazer a segunda carreira do barrado. Ó, pessoal, no total, contando os bloquinhos de meio ponto alto, a gente ficou com 15 bloquinhos aqui, ó. Certo? Então, eu fiz essa parte. Agora, vamos para a segunda carreira aqui, ó. 2 correntinhas para virar, tá? Então, ó,
reparem, aqui eu já tenho os pontos, certo? Então, eu vou fazer mais uma correntinha, venho aqui, ó, no espaço de correntinhas e faço 3 meios pontos altos. Feito aqui, eu faço 3 correntinhas, a mesma coisa, ó, pulo esse espaço de meios pontos altos, eu venho nas correntinhas e vou fazer 3 meios pontos altos. Eu vou fazer isso até o final da carreira, do mesmo jeito, tá? Então, ó, deixa eu só puxar o fio de novo aqui, pessoal, porque ele sempre enrosca, porque a gente vira o pano, então ele acaba enroscando aqui no meio do tecido. Então, arrumei. Ó, 3 correntinhas, pulo os pontos de base, venho aqui, ó, no espaço de correntinha e vou fazer 3 meios pontos altos novamente, ó. Então, a gente vai intercalar aqui os bloquinhos de meio ponto alto, como vocês podem perceber, tá vendo? Então, ó, 3 correntinhas, venho, pulo essa parte, venho aqui, ó, onde eu tenho correntinha, é que eu vou pegar para fazer os 3 meios pontos altos. E assim eu vou fazer pelos 15 bloquinhos, tá? Ó, desse jeitinho. Então, eu vou fazer essa carreira e volto. Aqui, pessoal, ó, fiz as 3 correntinhas, mas para eu fechar essa carreira, eu vou fazer mais 2, tá? Só para descer aqui, ó, na carreira anterior, no pontinho inicial, e fechar com ponto baixíssimo, tá bom? Então, no total aqui, nessa parte, eu fiz 5 correntinhas, tá? Só para vocês saberem. Vou virar o trabalho, nós vamos andar, vamos subir essas 2 correntinhas aqui, ó. Vou subir com um ponto baixíssimo, só pra gente poder ficar na posição certinha. O que eu vou fazer agora? Agora, a gente vai dividir os bloquinhos aqui para fazer a parte que a gente vai formar os biquinhos, certo? Então, nós vamos fazer as contas, né? Se a gente tinha 15 bloquinhos de separação, né? Até o final aqui da carreira, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir em 3 blocos de 5. Então, nós vamos contar aqui as correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu coloquei um fiozinho aqui, separando, ó, onde eu tenho essa parte aqui, certo? Vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, novamente. Coloquei aqui de novo, separando. E aí, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 para finalizar. Então, tá separado certinho aqui, como a gente vai usar. Tudo bem? Então, vamos começar a trabalhar só com essa primeira parte, aí eu explico o passo a passo certinho, e depois a gente vai repetir o mesmo processo nesse segundo e no terceiro, tá bom? Opa, quase que a câmera caiu aqui, gente, tá? Então, eu vou explicar esse aqui primeiro, esse primeiro bloquinho, e aí a gente vai repetir o processo nos outros 2, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar assim, pessoal. Lembra do ponto baixíssimo que eu acabei de fazer? A gente já inicia aqui fazendo a laçadinha, ó. Opa, vem aqui por dentro das correntinhas, faz 3 meios pontos altos. Faço 3 correntinhas, pulo essa parte, venho no próximo espaço de correntinha e faço 3 meios pontos altos. Do mesmo jeito que a gente estava trabalhando já, ó. 3 correntinhas. Pulo aqui, venho no próximo, 3 meios pontos altos. 2, 3. 3 correntinhas. Eu vou seguir aqui até eu chegar nessa parte, ó. Por enquanto, a gente só tá repetindo aqui o que a gente já fez na carreira anterior. Ó, 3 meios pontos altos, 3 correntinhas. E chegamos aqui na última, ó, desse bloco. 3 meios pontos altos, 2, 3, certo? Agora, a gente vai virar pra gente ir pra próxima carreira, tá bom? Então, ó, eu cheguei aqui onde eu tô com o meu fio marcado, a gente já vira pra próxima carreira, então, vamos lá. Então, ó, pra gente começar aqui, eu vou fazer só uma correntinha, nós vamos
pular essa parte, a gente já vem direto pra cá, ó, pro bloquinho de correntinhas de base. E vamos fazer 3 meios pontos altos. Ó, 2, 3. Então, reparem que aqui eu não fiz as 3 correntinhas. Aqui eu fiz só uma, que é só para começar a carreira, tá? Agora sim, eu vou fazer 3 correntinhas, pulo pro próximo e faço 3 meios pontos altos. Ó, 3 correntinhas, a gente vem aqui e faz 3 meios pontos altos. 3 correntinhas, e ó, a gente veio pro último bloquinho aqui, ó. 1, 2 e 3. 3 meios pontos altos. Olha só como ele já começou a diminuir, tá vendo? Então, eu vou fazer uma correntinha só nesse último e vou pegar aqui na base dele, fechando com ponto baixíssimo, só para conectar. Olha como ele já diminuiu aqui, tá vendo? Vamos virar, ó. Então, a gente vira novamente o trabalho agora para fazer a próxima carreira. Então, vamos lá. Ó, gente, reparem que agora a gente só tem 3 bloquinhos de correntinha aqui. Então, ó, nós vamos fazer só uma correntinha para começar essa próxima carreira. Eu vou pular essa parte. Eu venho aqui nas correntinhas de base, ó, eu pulei aqui, venho nas correntinhas de base, faço 3 meios pontos altos, tá? 3 correntinhas, venho na próxima correntinha de base aqui, faço 3 meios pontos altos, ó, 2, 3. 3 correntinhas, pego aqui na última, ó, nosso último bloquinho aqui, 3 meios pontos altos, 1, 2, 3. E agora, pra gente terminar a carreira sem ficar estranho, faço uma correntinha, venho aqui na base da carreira anterior e fecho com ponto baixíssimo. Ó, ele já diminuiu ainda mais, ó, ele já ficou assim, tá vendo? Vou fazer uma correntinha, viro o trabalho novamente. Agora, a gente só tem 2 bloquinhos aqui pra fazer. Então, vamos fazer esses 2 bloquinhos, vamos lá. Deixa eu puxar aqui. Então, ó, com uma correntinha, vamos direto aqui para as correntinhas de base, fazendo 3 meios pontos altos. Ó, 2 e 3. Faço 3 correntinhas, pulo aqui, venho no próximo bloco de correntinhas e faço 3 meios pontos altos. Ó, ficou desse jeito, olha só como ele tá vendo? Faço uma correntinha, venho aqui na base da carreira anterior, ó, e fecho com ponto baixíssimo. Vamos ver como tá agora? Ó, vamos lá. Olha só, ele já ficou desse jeitinho. Ele fica um pouquinho abaulado, gente, porque a gente tá fazendo os pontos baixíssimos aqui nas bordas, e ele vai ficar um pouquinho repuxado, porque a gente tá fazendo diminuição, tá? Mas depois vai ter o biquinho pra gente terminar. Mas olha só como ele tá ficando, tá vendo? Então, ele já criou essa voltinha aqui. Agora, a gente vira de novo o trabalho, mais uma vez, né? E vamos pra última carreira, porque a gente ainda tem um aberto aqui. Então, o que nós vamos fazer? Pra terminar, a gente vai fazer aqui uma correntinha, ó, fiz uma correntinha, e venho aqui e faço 3 meios pontos altos, nesse último bloquinho que ficou, uma correntinha, e eu vou arrematar pegando, ó, na base da carreira anterior, aqui, e puxando o fio. Não precisa puxar muito, tá? É só um pedacinho, só pra gente arrematar. Vou dar nó duplo. Ó. Puxo bem, deixo bem fechadinho. E olha só, pessoal, ficou desse jeito essa primeira partezinha, ó, como fica fofinho. E dá uma voltinha desse jeitinho, tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa no restante aqui da carreira, tá? Nós vamos trabalhar esse mesmo bloquinho. Ele vai ficar repuxado de início, tá, gente? É normal, ele vai ficar repuxadinho desse jeito. Só que depois nós vamos fazer um biquinho pra terminar, que aí a gente vai conseguir dar uma melhorada nessa aparência, tá? Ele não vai ficar tão repuxado assim, tá bom, gente? Então, agora eu vou trabalhar do mesmo jeito aqui. Reparem que aqui a gente já começa na parte que tem
os 3 meios pontos altos. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui o fio, eu vou entrar com a agulha, vou dar a dica só para vocês começarem, tá? Ó, a gente entra aqui, tá vendo? No primeiro ponto, vou dar 2 nós. Esse primeiro ponto, ele tá logo em seguida aqui de onde a gente fez o anterior, tá vendo? Desse jeitinho. O que que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou entrar, vou fazer só uma correntinha aqui e já venho direto pra cá, ó, pras correntinhas de base, tá? Do mesmo jeito que a gente faz ali a diminuição, eu vou fazer aqui na primeira carreira, tá? Então, mas isso, gente, só explicando, porque começou com os 3 pontos, tá? Se tivesse começado com a correntinha igual aqui no início, né? Eu ia fazer 3 meios pontos altos. Como a gente tá começando com a carreira de base sendo com já os 3 meios pontos altos, então eu só pulo ela com uma correntinha. Estão entendendo? Qualquer coisa deixa nos comentários, tá, gente? Que aí eu respondo vocês. Mas, ó, a gente só pula porque a gente tem os 3 meios pontos altos por baixo, tá? Ó, tanto que eu só faço nas correntinhas, ó. 1, 2, 3, pulo e venho na correntinha, certo? Então, assim a gente trabalha ele e consegue fazer as diminuições ao mesmo tempo, tá, pessoal? Então, eu vou fazer aqui o mesmo processo que eu fiz nesse primeiro, eu vou fazer nas 2 outras partes que eu separei aqui pra ficar, tá bom? Então, eu vou fazer do mesmo jeitinho que eu expliquei pra vocês e volto pra gente continuar, tá bom? Vamos lá, pessoal. Então, ó, eu vou entrar aqui, ó, na correntinha, tá vendo? Ó, da primeira carreira lá. Vou entrar aqui nessa correntinha. Vou puxar o fio, tá? Lembrando que eu já fiz os 3, então eu arrematei os 3, né? Os 3 bloquinhos que a gente fez. E agora eu tô recomeçando a carreira aqui, ó, dessa parte de baixo pra gente fazer o biquinho em todas as partes aqui pra ele ficar bonitinho, tá? Então, ó, dei 2 nós. Vou segurar esse fio aqui na frente para eu poder trabalhar o crochê por cima dele, que assim esse fio vai ficar escondido, tá? Então, a gente começa, ó, com 2 correntinhas para dar espaço. Essa primeira abertura que eu encontro, eu já venho aqui fazendo, ó, 1 meio ponto alto, 3 correntinhas, volto fechando aqui, ó, dentro do meio ponto alto com picô, ó, ponto baixíssimo. Então, ele forma, ó, 1 meio ponto alto com picô de 3 correntinhas. Em seguida, no mesmo lugar, eu vou fazer o segundo meio ponto alto com picô de 3 correntinhas. E o terceiro meio ponto alto com picô de 3 correntinhas. Ó, fecho aqui, ponto baixíssimo para formar. Então, ó, fiz 3 meios pontos altos com picô de 3 correntinhas. Em seguida, eu faço 2 correntinhas de espaço, ando aqui, ó, tenho mais uma abertura. Essa abertura eu vou entrar e vou fazer a mesma coisa, ó. 1 meio ponto alto, 3 correntinhas, fecho em picô. Então, ó, vou fazer o segundo. Com 3 correntinhas, fechando em picô. E o terceiro, 3 correntinhas, fechando em picô. Feito isso, a gente faz 2 correntinhas. Nós vamos andar mais um pouco, ó. A gente chegou aqui no topo da voltinha que a gente criou, né, com as carreiras. Então, a gente tá bem aqui em cima. O que que eu vou fazer agora? Eu vou entrar, ó, no ponto de base. Quando eu chegar aqui no topo, gente, eu entro no ponto de base, faço 1 meio ponto alto, 3 correntinhas com picô, formando, né, o picô, meio ponto alto no segundo ponto de base com picô de 3 correntinhas, de novo. Terceiro meio ponto alto no meio ponto alto de base, também fazendo o picô de 3 correntinhas, tá? Todos os pontos aqui de meio ponto alto que a gente tá fazendo vai ser com esse
picô de 3 correntinhas nessa carreira, tá bom? Ó, fiz aqui, olha só como ele ficou, tá vendo? Agora eu vou fazer o mesmo processo aqui descendo desse lado, tá? Então, ó, 2 correntinhas, tenho espaço aqui, ó, venho e faço, deixa eu só, aqui tô com o nó da própria linha, deixa eu ver se eu consigo soltar, pessoal, só pra gente poder fazer, senão eu não consigo mostrar pra vocês com esse nó aqui. Tem alguns fios que eles criam nós absurdos, sem mais nem menos. Deixa eu ver se eu consigo soltar. Quase soltando, pessoal. Eu vou dar uma pausa aqui e eu já continuo. Pronto, pessoal, consegui, ó. Meio ponto alto, como eu tava falando aqui no espaço. 3 correntinhas. A gente fecha com ponto baixíssimo. E eu vou fazer de novo, ó. Os outros 2 pontos também da mesma forma, meio ponto alto com picô de 3 correntinhas. Vamos para esse último ponto. Fechando aqui, certo? Feito isso, ó, eu tenho mais um espaço grande aqui. Reparem que espacinho pequeno, normalmente eu não entro, porque senão eu vou deformar o que eu fiz, tá? Porque aqui, ó, esse espacinho pequeno, na verdade, é aquela única correntinha que eu tava fazendo para justamente criar a diminuição na peça. Então, esses espacinhos menorzinhos aqui que vocês estão vendo, eu não pego, eu pego só os espaços que são grandes, ó, que são de correntinha mesmo, ó, tá vendo? Eu pego nesses maiores, tá bom? Só para vocês entenderem. 2 correntinhas, separação. E aí a gente anda aqui, nesse faz a mesma coisa, meio ponto alto, 3 correntinhas para formar picô. Faço isso 3 vezes no mesmo lugar, ó. Meio ponto alto, 3 correntinhas, fechando picô. Meio ponto alto, 3 correntinhas e a gente fecha picô, certo? Ó, então a gente já fez o primeiro bloquinho. Olha só como vai ficar fofinho, pessoal. Tá vendo como ele diminuiu aquele abaulado que ele tava, ó? E diminui bem quando a gente faz esses biquinhos assim. Então ajuda bastante. Então agora a gente vai começar o próximo. O que que eu vou fazer, ó? Faço 2 correntinhas já, logo de cara. E aí a gente já pega o primeiro espaço grande que a gente tem, ó. Se eu tenho espaço grande aqui, eu já venho e faço a mesma coisa, tá? Os mesmos 3 meios pontos altos com picô de 3 correntinhas. E assim eu vou seguindo aqui fazendo, ó. Quando eu chegar aqui no topo, eu vou fazer meio ponto alto sobre meio ponto alto de base. E aí eu vou seguir aqui até chegar no final, do mesmo jeitinho que eu acabei de explicar para vocês esse primeiro bloquinho, tá bom? Então, eu vou fazer os outros 2 e volto com vocês. Ó, pessoal, como é que fica? Ó, ele ficou com 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos desses 3 pontos, ó, por voltinha. Então, ele fica desse jeitinho que vocês estão vendo, tá? Ele dá uma curvadinha até no próprio pano de prato, mas depois que a gente terminar, vocês podem passar um ferro de passar roupa, porque eu tô usando fio de algodão, tá? Então, o pano de prato sendo de algodão, a gente pode passar um ferro aqui para dar uma esticadinha, para ele não ficar tão repuxado, tá, gente, ó, que aí ele vai realmente ficar mais abertinho, vai ficar mais bonitinho, tá bom? Mas olha, ele fica desse jeito que vocês estão vendo aqui. Finalizado, ó, pra gente terminar, vou fazer mais 2 correntinhas, venho aqui, ó, na base dele, fecho com ponto baixíssimo, puxo o fio, não precisa deixar a sobra muito comprida, corto, venho aqui, vou dar nó duplo, ó, passo 2 vezes o fio aqui por dentro, puxo bem, deixo bem fechadinho e tá finalizado, pessoal. Agora a gente só vai esconder esse fio de sobra, esse fio inicial aqui eu posso cortar, não tem problema nenhum, tá? Que é um fio que eu já tava trabalhando antes. Esse fio de sobra nós vamos esconder e eu vou mostrar pra vocês pra gente terminar.
Então, vamos lá, pessoal. Coloquei o fio aqui na agulha de costura e vamos esconder agora então, ó. Eu vou passar aqui por dentro dos próprios pontos de base, ó, da carreira. Vou passar por dentro das correntinhas também. E a gente vai transitando aqui pelo próprio trabalho para esconder esse fio, ó. Puxa bem, vai ajeitando e vai passando pelas carreiras desse jeitinho para escondendo, ó. E puxa. Quando vocês perceberem que já tá bem certinho, já tá bem escondidinho, a gente vem com a tesoura e corta. E pronto, pessoal, tá prontinho aqui o nosso barradinho, né? Arredondado aqui de pano de prato. Ele é simples, não é muito difícil. Aqui cabe agora a gente passar um pouquinho de ferro de passar, só para ele dar mais uma abertura aqui, né? Para ele não ficar tão fechado, ó como ele fica com esse movimento fechado. Mas passa um ferro de passar aqui que ajuda ele a ficar mais certinho, dá uma esticadinha com a mão, que aí ele começa a dar uma assentada, tá bom? Então, ó, finalizado aqui, eu espero que vocês tenham gostado e essa então foi a nossa aula de hoje. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, inclusive deixa o gostei porque eu sei que vocês se interessam aqui pelos barrados de pano de prato em crochê, né? É sempre importante receber o retorno de vocês sobre os nossos vídeos, então deixa o gostei. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Receitas, materiais também minha loja virtual da minha família estão aqui na descrição, então dá uma olhadinha aqui embaixo que vocês encontram o link do passo a passo completinho digitado no nosso blog e no canal e também as nossas lojas virtuais com os nossos produtos artesanais, tá bom? Se você quiser se tornar um membro do canal, assim como a Deise aqui, no Marici Quitério e o KG Center, que são os nossos membros, inclusive, beijão pra vocês, muito obrigada por estarem apoiando o canal aqui, né, muito obrigada de coração. Então, se você quiser, dá uma olhada na parte Seja Membro, que vocês encontram valores e benefícios tudo direitinho, tá bom? Um beijão pra todos vocês, muito obrigada por estarem aqui no canal e até a próxima então, pessoal. Tchau, tchau!